Tem algum jovem aqui essa noite? Se você tem até 100 anos, eu acredito que você é jovem. Glória a Jesus. Que bom que você está aqui. Sem perda de tempo, vamos para o momento da nossa palavra, o momento mais importante do nosso culto, onde o Senhor vai continuar falando conosco. Eu queria já convidar o Johan, que vai estar ministrando a palavra de Deus para as nossas vidas. O Johan é ali um servo de Deus ali, da igreja Batista Central, a IBC, muito conhecida. A gente tem um carinho muito especial. Está à frente lá do Sal, junto com a galera lá, né? Está à frente de um monte de coisa lá, que eu não vou dizer, porque da última vez que eu falei, disse assim: pastor, eu sou apenas servo. E realmente está certo, a gente é apenas servo do Senhor. Ele vai falar aqui, ele vai nos ministrar, e que você possa estar com o coração aberto para receber tudo isso, amém? Boa noite. Que mundo estranho nós estamos vivendo, né? Pelo menos eu tenho achado bem esquisito. Bom, estou muito feliz de estar com vocês aqui. Queria agradecer a vida do pastor e também a do Rodrigo pelo convite. Já estive com vocês em outras oportunidades, né? E esse é o meu primeiro compromisso presencial desde que nós vivemos essa questão do lockdown e tudo isso, né? Então, certamente, esse dia vai ficar muito marcado no meu coração, com muito carinho. E Deus, então, quis, né, aprove ao Senhor, que meu primeiro compromisso presencial fosse também uma viagem missionária, né? Então eu vim lá, eu moro muito longe daqui. Foi de fato uma viagem, mas estou muito feliz de estar com vocês aqui para poder compartilhar com vocês uma palavra. E eu acredito, creio, oro, tenho orado sobre isso, para que Deus possa ministrar o seu coração, né? Tudo que o Espírito de Deus faz em momentos como esse, não diz respeito somente a quem está professando ou proclamando uma palavra, mas também diz a respeito do nosso coração, né? Do coração daqueles que estão ouvindo. Então eu queria ter um tempo de oração com vocês, para que você de fato colocasse o seu coração diante do Senhor, dizendo: ó Deus, o meu coração é uma terra fértil, o meu coração está aberto para a sua palavra, eu quero ouvir a sua voz, e eu quero orar com vocês nesse sentido, porque eu também vim aqui para ouvir a voz de Deus, e eu espero que o Espírito continue nos visitando e falando conosco. Então, vamos orar mais uma vez? Jesus, eu quero pausar aqui com os meus irmãos para louvar o teu nome, te adorar. É de fato um mundo muito estranho, mas esse mundo estranho não fugiu do controle das tuas mãos. A tua igreja, ela não para, ela continua, ela avança. E eu quero te pedir que nesse instante, nesse momento onde nós vamos partilhar a tua palavra, que nós possamos ter o nosso coração aberto para ouvir a tua voz. Cuida de nós, Senhor, nesse tempo. Nós queremos rogar também pelos enfermos, pessoas que estão lutando com a questão dessa doença, desse vírus, que teu Espírito Santo possa trazer o consolo, o conforto, e aos familiares a coragem para continuarem cuidando, crendo, amando. Nós oramos por isso nesse sentido, oramos por nós aqui, oramos por aqueles que estão na internet, nos assistindo também, que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir nesse tempo de mensagem, em nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal? Vocês estão aí? Me foi proposto falar acerca do Somos Filhos, né? E eu queria iniciar com vocês olhando então para Romanos capítulo 8, verso 19. Curiosamente esse verso ele está logo após um dos meus versos favoritos da Bíblia, Romanos 8, 18. Mas vamos iniciar falando do 19. E depois eu quero por vocês para Lucas capítulo 15. Então, Romanos capítulo 8, verso 19, a palavra de Deus diz:
que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É muito legal quando você estuda a palavra de Deus e você encontra alguns termos nas traduções que nos levam a pensar naquilo que a Bíblia está querendo dizer quando ela está dizendo algo desse tipo. Existe uma grande expectativa da natureza em ver a manifestação dos filhos de Deus. A palavra mais cabível aqui seria o desvelamento. É uma palavra estranha, desvelamento. O que seria desvelamento? Quando uma pessoa morre, ela está sendo o que, gente? Velada. Quando uma pessoa morre, está no velório, ela está sendo ali velada. Ou seja, ela está numa condição de morte e as pessoas que estão ali naquele lugar estão prestando as suas homenagens, mas também estão num processo de despedida, porque estão concebendo que aquela pessoa morreu. Quando a Bíblia está nos levando a olhar para esse versículo e nós entendemos que essa palavra revelados ou a manifestação dos filhos de Deus tem a ver com o desvelamento. O desvelamento é exatamente isso. Era algo que estava morto, mas agora vive. Era algo que estava sob um curso e uma sentença de morte, mas por algum motivo agora não está mais sobre essa sentença. Então a natureza está aguardando essa manifestação. Uma outra coisa interessante acerca de Romanos 8,19 é que essa palavra revelação, desvelamento, em algumas outras versões vai tratar como manifestação. A manifestação, o manifesto não tem a ver com o que eu faço. O manifesto tem a ver com quem eu sou, com a minha identidade. É algo que está dentro de mim, vai muito mais além do que eu posso produzir. A manifestação. A nossa vida de fé não é baseada, não é dirigida, não pode ser medida por aquilo que nós fazemos. A nossa vida de fé, ela está baseada naquilo que somos. É uma questão de identidade. Ou seja, a natureza está aguardando com grande expectativa de que eu e você que estávamos mortos, possamos agora passar por um momento de desvelamento, vivificação, e agora nós estamos manifestando, ou seja, sendo uma outra pessoa. É isso que o apóstolo Paulo está tentando trazer para nós aqui. Existe então um profundo resgate da nossa identidade. E aí vale então cair agora em Lucas capítulo 15. E você pode pensar assim, mas espera aí, por que nós precisamos de uma identidade resgatada? Porque facilmente eu e você, porque ainda estamos num processo de desvelamento, Paulo vai falar aos Gálatas dizendo que dentro de mim e de você existe uma batalha entre carne e espírito. Então nós estamos num processo, e esse processo, ele tem a ver com a formação de uma nova identidade em nós, que de quando em quando é abalada por uma natureza pecaminosa. De quando em quando nós podemos nos perder acerca da nossa fé, e nós podemos nos perder acerca de quem Deus é e daquilo que Ele deseja fazer em mim e em você. De quando em quando, porque existe essa batalha, porque nós estamos mortos, sendo levados para um processo de desvelamento, porque nós somos convidados a manifestar a glória de Deus, nós estamos desafiados o tempo todo e facilmente a gente pode se perder. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 15. E nós vamos nos mapear por aí. E aí talvez você vai conseguir entender o que eu estou tentando transmitir para vocês essa noite. Lucas capítulo 15. Você deixa a sua Bíblia aberta. E nós vamos passear por esse texto. Jesus, quando ele vem na terra, Colossenses vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. O ser humano estava perdido no ponto de vista da sua relação com Deus. Deus estava em busca de resgatar essa relação, em restaurar a relação com os seus filhos.
Deus então culmina essa missão no Cristo. Essa missão começa quando? Em Gênesis 3,17. Gênesis 3,16, o homem peca, o homem vira as costas para Deus, o homem agora começa a andar segundo a sua própria vontade e natureza. Gênesis 3,17, Deus está revelando para o homem uma promessa messiânica. Virá um filho da mulher que pisará a cabeça da serpente. Ali existe uma promessa messiânica da vinda do Cristo. Cristo então é a nossa referência. Aquele do qual eu e você podemos olhar e perceber as intenções claras do Pai. Você quer conhecer o Pai? Você precisa conhecer o Filho. Você quer ter referência de quem Deus é, do que Deus está fazendo, do que Deus está incumbido em fazer na minha e na sua vida? Você precisa olhar para o Filho. O Filho então veio, andou entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, é o que João vai dizer. E agora nós estamos mergulhando em Lucas capítulo 15. O Cristo encarnado, lidando, convivendo e ensinando as pessoas acerca de quem Deus era. E aí, quando Jesus ele vai fazer esse exercício, Jesus ele utiliza de um artifício que é conhecido como parábola. Parábola é uma história. Ela é uma história que não é real, do ponto de vista, não é uma narrativa real, mas ela acaba se tornando real, porque toda a parábola vai nos convidar a nos colocarmos em algum lugar dessa história, para podermos entender o que Deus quer falar conosco. Então ela é uma história fictícia, mas ao mesmo tempo ela é real. Eugene Peterson gostava de dizer isso, que a parábola é um portal atemporal que nos convida a entrarmos dentro da história. Jesus ele vai então ensinar as pessoas por parábolas. E quando ele ensina, você vai olhar para o Novo Testamento e vai perceber nos evangelhos que Jesus usava uma parábola para poder ensinar sobre um assunto. Só que agora nós estamos em cima de um texto, Lucas capítulo 15, e Jesus está usando 3 parábolas para tratar de um assunto. Isso é uma coisa incomum. E aí, se você gosta de pesquisar, você vai encontrar uma resposta padrão para esse comportamento atípico de Jesus. E a resposta padrão é: Jesus está repetindo uma mesma história. Eu estou falando aqui de 3 parábolas. A primeira, uma ovelha perdida. A segunda, uma moeda perdida. E a terceira, um filho perdido. Você encontrou aí na sua Bíblia 3 parábolas? Então, as interpretações mais convencionais, tradicionais, vão dizer que é só uma questão de ênfase. Porque Jesus queria mostrar a importância de buscar e achar o que se perdeu, ele contou 3 histórias. Ok, isso é muito bacana. Eu queria, porém, sugerir com vocês hoje uma outra vertente, um outro ponto de vista acerca dessas histórias. E para mim, quando eu leio essas histórias, eu percebo que não são 3 histórias iguais. Para mim são 2 histórias iguais e uma terceira história completamente diferente. E eu vou tentar explicar para você basicamente o que eu estou tentando dizer. Jesus estava diante de uma multidão que não entendia quem o Pai era. Jesus estava diante de uma multidão que tinha vários vícios religiosos, várias ambições pessoais que tentavam torcer o místico ao seu favor. Jesus estava diante dessa multidão tentando explicar e ensinar quem Deus era. E ao meu ver, quando Jesus começa a contar essas 3 histórias, Jesus está fazendo uma progressão. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu vou dizer para você primeiro quem você acha que Deus é, mas na verdade Ele não é. Jesus começa contando a primeira história. E ele diz que um pastor tinha 100 ovelhas. E no final do dia, ao levar essas ovelhas para o aprisco, esse pastor faz uma contagem e percebe que uma ovelha estava faltando. E aí, esse pastor sai em busca da ovelha perdida. Porque eu e você não temos muito referencial da nossa relação com Deus, nessa hora a gente começa a se emocionar.
Nessa hora a gente começa a dizer assim, sabe quem é a ovelha perdida nessa história? Quantos já fizeram isso? Essa ovelha sou eu. E Deus me ama muito mais que as outras 99. E eu sou tão importante para Deus, que Deus vai me buscar. E enquanto Jesus está vindo, como esse pastor em câmera lenta, eu começo a cantar como uma ovelha. Oh, impressionante, nananana, ousado amor de Deus. Oh, que deixa, né? Deixa as 99 só para me encontrar. Poxa, até aqui está muito romântico e muitas vezes essa é a nossa história. Só que a Bíblia continua numa história que começa a ficar confusa. Por que começa a ficar confusa? Porque a Bíblia está dizendo que quando Jesus encontra essa uma ovelha perdida, que sou eu e é você nessa história, fala a verdade, o que Jesus faz? Jesus pega essa ovelha nos braços e aí nós estamos dizendo, sou eu, essa ovelha sou eu. E Ele vai me levar e te levar para um lugar onde tem 99 ovelhas. E Ele te solta nesse aprisco. Quando Ele te solta nesse aprisco, imagina chegando alguém dizendo assim, ei Jesus, encontrou a ovelha perdida? Encontrei. Cadê ela? Jesus conseguiria responder essa pergunta? Meu amigo, tem 99 ovelhas aqui, tudo branquinha, bem. Eu botei mais uma branquinha aqui, eu virei as costas. Quando eu olho de novo, eu sei qual ovelha que se perdeu? Quando esse pastor enfia essa ovelha no aprisco, meus amigos, essa ovelha desaparece. E aqui essa história começa a ficar esquisita. Como assim? E aí fica mais esquisita ainda. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o pastor vai se alegrar com seus amigos. Imagina aí, você no culto, pastor pregando, Jesus se manifestando, você percebe que é um perdido, faz um apelo, você aceita, e aí Jesus está aqui, de braços abertos para te receber, e aí você chega aqui, Jesus te dá um abraço e diz assim, tchau, eu vou festejar agora com o Espírito Santo e com o Pai. Será que isso é a nossa história? Será que um sentido isso? Aí nós vamos para uma segunda história. E a segunda história é de uma mulher que ela tinha algumas dracmas, alguns centavos. E essa mulher foi contar os seus centavos e percebeu que estava faltando alguns centavos, uma moeda. E essa mulher ficou louca, procurando na casa toda a moeda que ela tinha perdido. E ela procura, e aí nessa história, até agora, porque nós não temos uma referência, porque nós não estamos vivendo um desvelamento, porque nós temos uma carne que milita contra o nosso espírito, nessa história a gente está dizendo assim, eu já sei, Deus é essa mulher, avarenta, porque perdeu alguns centavos e está mexendo a casa toda, ou mulher avarenta. E eu sou essa moeda. Olha que linda a história. Aí você começa a cantar. Você é precioso, mais caro, mais puro que caro que o ouro de Ofir, sei lá, né? Aí o que acontece? A mulher encontra a moeda e você diz, está aí, Deus é essa mulher e eu sou essa moeda. Até aí a história está muito legal. Mas aí essa mulher pega o saco de moedas e te enfia dentro, com outras moedas. E se uma amiga da mulher chegar e dizer assim, mulher, tu encontrou a moeda? Encontrei. Cadê essa moeda? Ah, mulher, não sei não, porque eu botei ela no saco e ela sumiu. Ela é igual às outras moedas. E a Bíblia vai dizer que essa mulher alegre porque encontrou a moeda perdida, ela não festeja com a moeda. Ela festeja com as amigas. E as moedas ficam no saco. Será que essa de fato é a nossa história? Será que de fato essas duas parábolas estão revelando quem Deus é e quem nós somos? Eu acho que não. Eu acho que não, porque a Bíblia não fala nada acerca desse pastor. Ela não fala se o pastor saiu correndo, se o pastor pegou essa ovelha pelo braço, pegou pelo rabo. Ela não fala se o pastor botou essa ovelha aqui em cima, ou se levou ela assim. Ela não fala como é que essa ovelha estava se sentindo. Ela não fala absolutamente nada disso.
E muitas vezes a nossa vida de fé é estagnada porque essa é a nossa história. Nós não sabemos quem nós somos e nós não sabemos quem Deus é. E aí nós atribuímos, é o dono de uma fazenda e eu sou o seu animal. Será mesmo que a relação que Deus quer estabelecer comigo e com você é uma contagem? 1, 2, 3, cadê o 4? Ih, o 4 sumiu. Quem é o 4? Não sei, eu sei que ele é um número. Será que é essa a relação? Será que essa é a nossa história? Eu acho que não. Será que a nossa história com Deus é essa história de finanças, riquezas? Será que a relação que Deus quer estabelecer conosco é uma relação financeira? A mulher das moedas? E quem sabe se eu me relaciono com essa mulher das moedas, eu consigo ganhar algumas dessas tantas moedas? É triste pensar que uma das igrejas que mais crescem no Brasil é essa igreja que apresenta o Deus como a mulher das moedas. É triste pensar sobre isso. E aí, nós percebemos então uma terceira história. E essa terceira história é completamente diferente das outras duas. A começar, porque a história começa dizendo: um pai tinha 2 filhos. A primeira história revela uma função. O pastor tinha 100 ovelhas. É uma função. Não existe manifestação. Não existe quem eu sou. O que existe é o que eu faço. A segunda história, não existe quem eu sou. A segunda história, existe o que eu desejo. A terceira história começa revelando um Deus que é Pai. Não é uma questão de fazer, não é uma questão de desejar, mas é uma questão de ser. Começa diferente essa terceira história. Um pai tinha 2 filhos. E a história vai dizer que um desses filhos chega para esse pai e diz assim: pai, me dá parte da minha herança. Em outras palavras, pai, o Senhor morreu para mim. Aqui nós estamos vendo uma repintura do Gênesis. Adão e Eva viram as costas para Deus. Aqui nós estamos vendo um filho virando as costas para o seu pai. Aqui agora nós conseguimos emparelhar a história e começar a compreender quem Deus é. O pai tinha 2 filhos. Então aqui nessa história nós temos um pai. O pai é Deus. E os filhos somos nós. E aí essa história agora vai nos situar em quem Deus é e quem nós somos. Em nome de Jesus, você não é bicho. Você não é um animal. Em nome de Jesus, você não é uma moeda da qual Deus está olhando e dizendo assim: eu vou investir, eu vou trocar, o que eu vou fazer? Nossa relação com Deus não pode ser estabelecida nisso. A base da nossa fé, presta atenção nisso, a base da nossa fé não é sustento. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, isso é o que a Bíblia diz, mas isso não é a base da nossa fé. Eu e você não nos relacionamos com Deus para que nada nos falte. Por quê? Porque à medida que eu me relaciono com Deus, eu já tenho tudo. Então a relação, a base da fé não é sustento. Eu não estou me relacionando com Deus por segurança, porque eu preciso de alguém que me proteja dentro de um aprisco. A base da nossa fé não é segurança. Tanto é que para a formação da fé, em alguns momentos, a nossa segurança será abalada. A nossa fé não é baseada na satisfação, nas moedas. Você não foi chamado para ser um crente Smiggle, que fica olhando para as coisas, olhando para as pessoas e dizendo: my precious, my precious. Eu quero ter um namoro, aí o namoro vira o precious. Enquanto você está tendo o seu namoro, você está bem com Deus. Mas aí o namoro acaba, a sua relação com Deus acaba. Por quê? Porque a sua fé estava baseada numa satisfação.
Enquanto você tinha dinheiro, você estava bem com Deus. Enquanto você tinha carro, você estava bem com Deus. Enquanto Deus estava lhe satisfazendo, você estava com Deus. E eu preciso te dizer a verdade, você nunca esteve com Deus. Porque se você é alguém que baseia a sua fé em satisfação, você é um idólatra. Você não está tendo relação com o Pai. Você está se relacionando com coisas e está chamando essas coisas de coisas divinas. É uma divindade. É como aquele que compra um carro e diz assim: foi Deus que me deu. Ah, foi Deus que deu? Foi. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, quando pegou um pão na ceia, ele repartiu. Ele partiu e entregou para o povo. Se você tem um carro e está dizendo que foi Deus que te deu, coloca isso na mão de Deus, sabe o que ele vai fazer? Ele vai partir no meio e entregar para os outros. Aí você coloca, foi Deus que me deu, não porque você quer servir com o teu carro, não porque qualquer pessoa pode entrar no seu carro, não porque você olha e diz assim, esse carro vai ser um instrumento de salvação e de serviço e de amor às pessoas. Não, não, sabe o que você coloca, foi Deus que me deu? Porque você não tem dinheiro para pagar um seguro e você quer acreditar numa macumba gospel, que se você botar Jesus, foi Deus que me deu, ninguém vai roubar, você não vai bater seu carro. É isso que acontece. Uma fé baseada em satisfação. Está perdido, não sabe quem é, não sabe quem Deus é. Uma fé baseada em querer ter segurança, está perdido, porque não sabe quem é, não sabe quem Deus é. E então, de fato, no que nós devemos basear a nossa fé? Eu diria na santidade. Na compreensão de que Deus te separou para um objetivo e uma missão especial. E essa missão não começa em fazer alguma coisa. Essa missão começa em ser. A base da nossa fé precisa estar fundamentada que nós somos separados para Deus. E mesmo que o nosso sustento falhar, e mesmo que a nossa segurança falhar, os propósitos de Deus não mudam sobre a nossa vida. Aí nós começamos a nos enxergar no caminho para sermos iluminados pelo Cristo acerca de quem Deus é. E ele cai na terceira história dos filhos. O filho que vira as costas para o pai, gasta tudo o que tinha, está na miséria, desejando comer a comida dos porcos, e o filho diz assim: na casa do meu pai, agora eu vou dar um nó em você. Na casa do meu pai, até os trabalhadores comem melhor do que isso aqui. São mais bem tratados do que eu. Eu vou voltar para a casa do pai. Aí você pensa assim, esse menino, ele se encontrou. Não. Esse menino não tinha se encontrado ainda. E eu vou dizer por quê. Quando ele volta para casa, que ele encontra o pai, ele diz assim: pai, não sou mais digno de ser o seu filho. Está sem referência quem ele é e quem o pai é. Deixe-me ser um dos teus empregados. O que esse filho estava vendo quando ele olhava para Deus? Ele estava vendo o dono da fazenda. Sabe o dono da fazenda, da primeira história, que perdeu as ovelhas? O filho voltou perdido. E ele olhava para Deus, ele via um dono da fazenda, ele não via um pai. O outro filho, o filho mais velho, que estava com o pai, também estava perdido. Porque quando ele soube o que o pai fez, que eu vou dizer para vocês já já, o filho mais velho disse assim: todos esses anos, trabalhei para você como um escravo. Ele estava falando com o pai dele. Ele estava falando com o dono da fazenda da primeira história. E ele diz assim: como um escravo, relação trabalhista que não envolve moedas. Ele estava falando com quem? Com a mulher das moedas da segunda história. Mas para esse teu filho, que gastou todas as tuas moedas, mulher avarenta, você mata um carneiro, novilho, e faz uma festa.
E para mim, que estive aqui todos esses anos, nunca me deste um cabrito. Ele voltou a falar com quem? Com o dono da fazenda. Se eu e você, nós estamos olhando para Deus como a mulher das moedas e o dono da fazenda, nós estamos perdidos. Por isso que essa história que Jesus conta é completamente diferente. Porque Jesus vai dizer quem somos nós, a nossa condição de filhos perdidos, que gravitamos entre o dono da fazenda e a mulher das moedas, e a postura firme, reta e intencional do Pai em continuar cumprindo os seus preceitos sobre nós. Jesus está revelando nessa história quem nós somos, e Jesus está revelando nessa história quem Deus é. O que não aconteceu na primeira história e o que não aconteceu na segunda história. Vamos olhar para quem o Pai é? Falar do Pai é uma coisa interessante. Primeiro, o nosso país, Brasil, culturalmente, é um país onde as mães ocupam o lugar do pai e ocupam o lugar da mãe. Naquele atentado terrorista que aconteceu aqui no Brasil, não sei se vocês lembram, em 2014, vocês lembram do atentado terrorista que aconteceu? A Alemanha, lá no Maracanã, foi um atentado terrorista. 7-1. Lembra daquilo? Houve uma percepção muito clara que os jogadores estavam completamente abalados emocionalmente. Não somente naquele jogo, mas também antes. E fizeram uma matéria que eu achei interessante, olhando para a história desses jogadores. Se eu não me engano, mais dos 20 convocados, cerca de 17, 18, eles eram filhos de mães solteiras. Eles eram filhos de mulheres que ocupavam o lugar de mãe e ocupavam o lugar de pai. É bem verdade que talvez você possa ter a figura masculina na sua casa. Seu pai e sua mãe podem ser casados, mas existe ainda assim uma grande oportunidade de você poder dizer que você tem um pai ausente, mesmo estando em casa. Ausente da sua manifestação, do seu desvelamento, do que o pai precisa fazer com o filho. Nós somos tão perdidos nessa relação que facilmente, especialmente os homens, têm a tendência de olhar e dizer assim: minha mãe me ama, mas meu pai não me ama não. Falta de clareza em relação a quem é o filho, falta de clareza em relação a quem é o pai e o que se espera de uma relação entre pai e filho. Muitas pessoas se perdem na relação com Deus porque acham que Deus é mãe. E a Bíblia está trazendo um Deus que é pai. E onde é que você está querendo chegar com essa viagem toda? A mãe, ela demonstra um amor para nós, que é um amor sacrificial, é um amor serviçal, é um amor que se entrega. Esse é o amor da mãe. Se entrega em serviço, se entrega em amor, se entrega em bajulação, se entrega em carinho, se entrega em atenção. Essa é a forma que a mãe foi criada e desenhada por Deus para manifestar sobre os seus filhos o amor dela. E qual seria os desígnios de um pai? O pai é diferente. O pai, ele tem sobre a prerrogativa de ser pai muito mais a questão da instrumentalização, muito mais da questão de olhar para o desenvolvimento de alguém, muito mais, logicamente, com as meninas um papel de proteção, mas com os meninos um papel de formar ali um protetor. Enquanto o amor da mãe tem como alvo o serviço, o amor do pai tem como alvo a responsabilização. O que acontece nessa história? De longe, o pai viu seu filho chegando. E a Bíblia vai dizer que o pai disparou ao encontro do seu filho.
Por que ele disparou? Por que ele correu? Tim Keller vai falar no seu livro Deus Pródigo que a cultura daquela época era que um fazendeiro, ao redor da sua fazenda, ele tinha um vilarejo. E pela lei mosaica, por essa questão da cultura judaica, toda ofensa contra alguém público, alguém que tinha autoridade, merecia uma punição pública. Em outras palavras, aquele menino no começo da história ofendeu o pai, ofendeu uma figura pública, ofendeu uma figura de autoridade. Quem faria justiça? Qualquer um que olhava e tinha o pai como autoridade. Por que o pai nessa história corre, e a tradução aqui é, ele dispara, igual um Usain Bolt. Por que ele dispara? Porque certamente aquele menino morreria ao atravessar o vilarejo. Porque certamente a condenação do vilarejo iria acabar com a vida do menino. Por que o pai corre? Porque ele está revelando quem Deus é. Eu e você, nós temos uma sentença sobre nossa cabeça. O salário do pecado é a morte. Eu e você temos uma sentença iminente de morte. Mas antes dessa sentença se cumprir sobre nós, o Pai dispara ao nosso alcance. Assim como o pai do filho pródigo disparou para abraçar o seu filho, o Pai dispara ao nosso alcance. Por quê? Porque o Pai quer nos resgatar. Resgate. Essa é a primeira vertente e intenção de Deus para conosco. Desvelamento, resgate. O Pai nos resgata. E é interessante que quando a Bíblia diz que o pai, ele corre em direção ao seu filho e ele o abraça, essa tradução desse abraço só tem na Bíblia em mais duas ocasiões. Esse abraço não é um abraço assim, ô irmão, tudo bem? Sabe, tipo assim, Homem-Aranha, quando ele vê a Mary Jane caindo de um prédio, e ele vai e ele pega a Mary Jane? Sabe o Superman, quando ele vê a April? É April, é? Qual o nome da mulher mesmo, hein? A Lois Lane, né? A DC é tão fraca que é difícil a gente saber os nomes. Mas enfim, sabe quando ele mergulha e salva ela? E dá aquele abraço? Esse abraço na Bíblia aconteceu 3 vezes. A primeira vez no filho pródigo. A segunda vez quando Jesus ressuscita uma criança, uma menina. E a terceira vez é quando o apóstolo Paulo estava pregando e um jovem estava sentado na janela e ele cochilou, caiu e morreu. E o apóstolo Paulo foi lá, abraçou ele e o ressuscitou. A tradução desse abraço no original tem a ver com depositar vida sobre alguém. Aqui nós estamos vendo Jesus revelando para nós que Deus é um Pai que Ele corre ao nosso alcance e deposita vida em nós. O Pai nos resgata. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, o que acontece na história? O pai, ele olha para o filho e ele olha para os seus servos e diz assim: coloquem a melhor roupa no meu filho. Vamos fazer uma brincadeira aqui, CSI agora, detetive. Imagina um rei olhando para o seu súdito e dizendo assim: meu súdito, vai pegar a melhor roupa do castelo. Qual guarda-roupa o súdito buscaria a melhor roupa? No guarda-roupa de quem? No guarda-roupa de quem? Do rei. Quando o pai olhou para os seus servos e disse: ponham a melhor roupa no meu filho, o que o pai estava dizendo? Ponham as minhas roupas nele. Vamos tentar trazer isso para uma prática? Imagina você sendo pai de uma criança de 5 anos, um menino de 5 anos. Você é pai agora de um menino de 5 anos. E você, menina, é mãe de uma menina de 5 anos. Imagina você chegando em casa e encontrando o seu filho ou sua filha no seu quarto. E ele vestiu a sua calça, ele vestiu a sua blusa. No caso das meninas, vestiu o salto alto, passou o seu batom favorito na cara toda. Qual é a mensagem que essa criança está dizendo para a sua mãe e para o seu pai?
mamãe, eu quero ser igual a você. Quando o pai de Lucas 15 olha para os servos e diz: ponham a melhor roupa nesse meu filho, ponham as minhas roupas, o pai tinha uma intenção. Sabe qual era a intenção? Eu quero que quando esse meu filho saia por aí, as pessoas quando olharem para ele não o vejam, mas me vejam. Aqui nós estamos passando por um processo agora de restauração. Se você é filho de Deus, Deus vai te buscar em qualquer buraco. Antes da morte chegar, Deus chegou, você foi resgatado. Parou por aí? Não. Depois que Deus nos resgata, Deus vai nos restaurar. Restaura a nossa identidade. O apóstolo Paulo dizia: não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Eu e você recebemos as vestes do Pai. E aí, por fim, o pai decide colocar no anel, no dedo do seu filho, um anel. E aí nessa hora as mulheres se emocionam, né? Mulher é bicho romântico. O namorado não pode abaixar para amarrar o sapato, que ela já acha que ele vai pedir em casamento, né? O anel tem uma conotação de mimo. Então nessa hora, olhando para essa história, ela pensa assim: ai meu Deus, ele ganhou um anel de brilhante, que lindo. Ai meu Deus, Deus é esse pai que quer me mimar, me dá um anel da Vivara, sei lá. Não é isso. Olha que interessante. Se essa história fosse de um Deus mãe, ela seria assim: o Deus mãe, vendo seu filho de longe, saiu correndo, abraçou e disse assim: qualquer mocréia que querer encostar o dedo no meu filho, eu mato. Esse é o amor da mãe. Aí ela ia olhar para o filho e dizer assim: meu filho, mamãe vai te levar para casa, o seu quarto está intacto. O menino tem 28 anos, está lá a sua coxa do Pokémon e a fronha do Pikachu. Você vai para o seu quartinho que mamãe preparou e deixou lá, vai tomar um banhozinho, e quando o meu filho sair do banho, vai ter a roupinha em cima da cama. É o amor serviçal. Só que o pai não é assim, o pai tem uma intenção. Ele abraça porque ele quer resgatar. Ele veste o filho com as suas vestes porque ele quer restaurar. E aí ele coloca um anel no dedo do menino. Se Deus fosse mãe, ia ser tipo assim: meu filho tomou o todinho. Tomei, mãe. Pois agora a gente vai no shopping Rio Mackenzie comprar a melhor roupa do universo. Está mimando. Quando o pai dá um anel para o filho, ele não está mimando o filho. Naquela cultura, quando você fosse fazer uma transação financeira, um acordo com alguém, você tinha que ter uma confiança. Você tinha que ter uma autoridade. E aí era muito comum as famílias terem um brasão no anel. O anel significa poder para fazer coisas em meu nome. Quando o menino então recebe o anel, ele está recebendo de Deus a incumbência de fazer coisas no nome desse Deus, no nome do seu pai. Essa história é uma história do pai. Resgate, restauração. E quando o pai olha para o menino que está crescendo, o menino fez 18 anos, saiu o primeiro fio de bigode, pum! A mãe olha e diz assim: filho, olha, meu filho pode fazer 58 anos que mamãe vai deixar sempre o quartinho do meu filho aqui intacto. Sabe o que o pai faz? O pai vê o bigode na cara do menino e diz assim: ei, teu tempo aqui está acabando. Bora que eu quero fazer meu escritório no teu quarto. São amores diferentes. O menino, quando vai para o primeiro emprego, gente, ele volta para casa e recebeu o primeiro salário. A mãe olha para o filho e diz assim: filho, oi mãe, filho, recebeu o primeiro salário? Aí o filho diz: recebi, mãe. Aí a mãe olha para um lado, olha para o outro, tira R$100 do bolso, enfia no bolso do menino e diz assim: ó, para completar, para o meu filho comprar o que ele quiser. É o amor de mãe. O amor de pai é assim: filho, o menino já diz: ei menino, oi pai, recebeu o salário? Oi? Recebeu?
Recebi. Vem cá, filho, que eu tenho um presente para você. O pai tira o quê? Tira um boleto do bolso. Tira uma conta de energia. Por que nós não temos referencial, gente? Sabe o que nós achamos? Por que nós não sabemos quem somos e quem o pai é? Sabe o que nós achamos? Ele não me ama. Pelo contrário. O pai só delega poder a alguém em quem ele confia. Quando Deus coloca um anel nos nossos dedos, Ele não está colocando um anel de mimo, uma joia. Ah, olha aqui a minha joia. Não. Quando Deus coloca um anel no nosso dedo, Ele está nos cobrando responsabilidade, porque quem cobra responsabilidade confia. Então perceba, quando eu e você, na nossa fé, nós ficamos só no ambiente do resgate, nós somos imaturos. O Pai nos resgata para nos restaurar e nos restaura para nos responsabilizar. Não é à toa que o apóstolo Pedro, enquanto não era apóstolo, era só um pescador, viu Jesus surfando e falou assim: ei Jesus, posso surfar com você? Pode. Pedrão foi lá, começou a surfar, reparou nas ondas, no vento e começou a afundar, não sabia nadar. A consequência de quem afunda e não sabe nadar é o que, gente? Morte. Quem está morrendo afogado só sobrevive se alguém resgatar. Tá. Quando Jesus resgata Pedro, o que ele diz para Pedro? Homem de pequena fé. O ambiente do resgate ele é importante, mas ele é um ambiente de imaturidade. Se você anda na sua caminhada, na sua jornada de fé, e a sua vida se resume a você não cresce, não dá fruto, não avança, não luta contra a tua carne, e só vive de evento em evento, de choro em choro, de louvor em louvor, de arrepio em arrepio, você não está crescendo. Você está na terra do nunca espiritual. Você é um Peter Pan gospel. Não vai crescer nunca. Precisa-se avançar para o estágio da restauração. E avançar para o estágio da restauração é você não somente olhar para o que o Pai está colocando sobre você, mas você também tirar suas fantasias. Sabe por que a igreja não avança? Porque tem muita gente fantasiada de discípulo. Tem muita gente fantasiada de filho de Deus. E de longe essas pessoas, elas parecem filhos de Deus. Mas quando as pessoas chegam perto para conviver, elas sentem o fedor do inferno. Porque não basta você colocar uma capa bonita. Não basta você colocar uma roupa legal. Não basta você andar na moda. Deus precisa tratar o nosso interior. E isso só acontece se eu e você confessarmos abertamente os nossos pecados. Publicamente, chega para alguém que você conhece, abre as tuas mazelas, encara de frente. Você e eu só conseguiremos ter liberdade em algumas coisas quando nós tivermos a coragem de encarar isso de fato e dizer: cara, eu sou isso aqui mesmo, ó. Misericórdia, eu preciso da ajuda dos meus irmãos, eu preciso da ajuda de Deus, porque senão eu não vou avançar. E aí quando você avança, você chega nesse estágio: responsabilidade. 1 João 3,16 vai dizer isso. Assim como Cristo entregou a sua vida por nós, nós devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. É engraçado isso. Na fé, quanto mais você avança, você não ganha mais. O que você avança é a sua disposição de perder coisas. Perder agenda, perder amigos, perder. Por quê? Porque Deus está te levando a um processo de você conseguir se entregar por inteiro a Ele, a ponto de poder amar e servir incondicionalmente. Por que a história de Lucas 15, eu termino agora, ela finaliza com um banquete? Ao meu ver, essa história finaliza com um banquete, porque os filhos que decidem se responsabilizar, eles vão sofrer pra caramba. Os filhos que se responsabilizam vão pagar um alto preço.
vão chorar, vão ficar com vontade de desistir, não vão entender algumas coisas. Mas para mim o final dessa história termina com um banquete, porque o banquete representa uma mensagem de esperança. E a mensagem é: meu filho, nada que você perdeu ao longo do caminho, nada que você desperdiçou ao longo do caminho, pode ser comparado ao que o Pai está preparando para você. É por isso que Romanos capítulo 8, verso 18 é o meu versículo favorito. Os nossos sofrimentos passageiros e atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada em Cristo Jesus. Eu acredito que nós viemos aqui por algum motivo, ou porque o Pai está te chamando para você ser resgatado. Você virou as costas para Deus, está distante de Deus. Você não sabe mais quem você é, você não sabe quem Deus é. Você fica tratando Deus como o dono de uma fazenda ou uma mulher das moedas, e Deus está dizendo: eu quero te resgatar. Ou você foi chamado para que Deus possa lhe restaurar. Meu filho, chegou a hora de você tirar suas fantasias, suas máscaras, sua capa. Você expor as suas feridas para mim, as suas mazelas para mim. Porque eu quero curar você e quero colocar sobre você as minhas vestes. Talvez você possa ter vindo aqui para isso. Ou talvez chegou o momento onde você já foi resgatado, já foi restaurado. E Deus está dizendo: agora eu quero lhe responsabilizar. Agora eu quero lhe dar autoridade para fazer coisas em meu nome. Agora você vive sobre a santificação. Você está entendendo que você, por inteiro, quem você é, o que você tem, o que você faz, isso precisa ser separado para mim. Pensa num estágio desafiador, o estágio da responsabilidade. O pastor Edvandro falou aqui hoje, né? O Johan lá da IBC faz isso, faz aquilo outro. Eu não gosto muito de falar de mim, porque fica parecendo que eu fico sendo um exemplo, né? Mas nesses últimos dias de pandemia, Deus tocou profundamente o meu coração para chegar para a minha liderança pastoral e dizer: gente, Deus está me chamando para fazer uma outra coisa. Deus tem um ministério para mim e eu estou entendendo que não é na IBC. Não briguei com a igreja, não discuti com os pastores, não. Deus me deu uma palavra dizendo: o seu futuro não é mais na IBC. E eu disse: então é aonde? Se desligue. Estou falando de uma igreja grande, da qual me sustentava dignamente, onde eu tinha respeito, carinho, amizade dos irmãos, sendo apontado para uma próxima liderança pastoral da igreja. Uma igreja reconhecida no Brasil, onde as pessoas, o Johan, legal. E Deus falou comigo: olha, sai do meio da tua parentela, sai disso aí, e eu vou te mostrar um lugar. Eu me submeti à voz de Deus. Eu e minha esposa ainda não estamos entendendo muita coisa, né? Como assim? E agora? E no final do mês? O que vai acontecer? Deus vai suprir. E vamos para onde? Não sabemos ainda. O mais importante, Deus está nos dando uma direção. Nós estamos convictos disso. Nós submetemos isso à liderança. A liderança nos abençoou. E nós estamos partindo agora para o desconhecido. Vai fazer o quê? Não sei. Eu sei que eu tenho o desejo de amar e servir as pessoas até o último dia da minha vida. Pregar Jesus até o último dia. Onde vai fazer? Não sei. Como? Não sei ainda. Estou olhando para a minha amada igreja, da qual eu disse: eu quero morrer aqui, dizendo: gente, Deus está me direcionando para algum outro lugar. Para onde? É um processo difícil, mas é um processo que Deus confia àqueles que estão no estágio da responsabilidade. Quais são os sacrifícios que você precisa fazer? Quais são os convites que o Espírito de Deus está soprando aí no teu coração há algum tempo
e você vem resistindo à palavra de Deus. Vamos orar nesse instante? Não estava nem planejado compartilhar isso com vocês, mas me veio ao coração. Fecha o teu olho, curva a tua cabeça, vamos orar. E eu queria dar um tempo para você poder orar nesse instante, diante de Deus, pensando exatamente nessas esferas: resgate, restauração, responsabilidade. Para que o Espírito Santo de Deus te trouxe para esse lugar? Em que momento da sua jornada de fé você está enquanto filho, enquanto filha? Olha ao Senhor nesse instante. E eu queria chamar a banda aqui. Se tiver banda, se não tiver, alguém que possa nos conduzir em um tempo de louvor como resposta. Gasta um tempo diante de Deus. Talvez a sua oração seja: Deus, eu estou voltando para casa. Deus, eu quero voltar aos teus braços. Deus, eu não tenho mais interesse nas tuas mãos, eu tenho interesse na tua presença. E assim como aquele filho se pôs de pé, talvez Deus está te chamando, dizendo: filho, filha, se ponha de pé e volta para os meus braços. Talvez essa seja a sua oração, só dizer: Pai, eu estou voltando para casa. Essa frase. Talvez a sua oração seja então, ou seja uma oração de restauração. Deus, ai de mim que sou um pecador. Miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Talvez seja um momento onde o Espírito está te chamando para dizer: confessa os teus pecados, encara as tuas feridas, abrace a verdade e se arrependa. Talvez a sua oração é: Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu estou fantasiado de cristão, mas aqui dentro eu sou um perdido, um maltrapilho. Eu sou um impostor. Me perdoa porque os meus lábios confessam a Ti, mas o meu coração está longe. Talvez a tua oração é: Pai, me perdoa. Deus, eu sou um miserável, Senhor. Deus, eu sou viciado nos meus pecados. Eu estou preso, Senhor. Mas eu quero me arrepender para poder desfrutar de Ti a liberdade, o perdão imerecido, a graça imerecida, as misericórdias que se renovam a cada dia. Talvez Deus trouxe você aqui para ser restaurado. Filho que é resgatado, filho que é restaurado. Ou se não, Deus te chamou para esse lugar para dizer: chegou a hora, chegou a sua vez, chegou o momento de você ser responsabilizado, chegou o momento de você entender que é você que paga a conta. Chegou o momento de você poder entender que você tem que responder à voz do Espírito. E existem coisas que Deus vai pedir de você, e você não vai ter mais muletas, e você vai ter que responder a isso. Talvez a oração é: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me. O meu tempo é seu. Os meus recursos são seus. O meu futuro é seu. E eu não estou atrás do Senhor por conta de segurança. Eu não estou atrás do Senhor por conta de satisfação.
Eu te persigo, Senhor, porque no meu coração o teu Espírito me diz que eu fui separado para o Senhor. Eu corro para ti, Senhor, porque algo queima dentro de mim dizendo que eu sou teu e tu és meu. Eu corro para ti mesmo quando eu não tenho segurança, Senhor. Eu corro para ti mesmo quando eu não sei de onde virá o sustento. Eu corro para ti mesmo sabendo, Senhor, que algumas coisas que a minha carne se alegra, eu preciso deixar para trás. Eu corro para o Senhor, porque algo queima em mim dizendo que eu fui separado para ti. E é por isso que eu quero pagar o preço, Senhor. Por isso que eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor, me envia. É por isso que eu quero entender que repartir é melhor que receber. Só quem entende isso é quem tem responsabilidade. Só quem entende isso é quem entende que o Pai está confiando plenamente em nós para cumprir a sua obra. Toda a criação está ansiando, Senhor, Aleluia. por essa manifestação. Obrigado porque tua palavra nos relembra isso. Jesus nos relembra que somos filhos, tanto na sua vida, como também naquilo que Ele ensinou para nós. Obrigado porque nós não somos animais, nós não somos moedas. Obrigado porque o Senhor não é um gerente. Obrigado porque o Senhor não é um magnata. Obrigado porque o Senhor decidiu ser o nosso Pai. E nós queremos adorar o Teu nome nesse instante, como resposta à Tua palavra. Vamos cantar juntos como igreja?